bem-vindos a mais o Chapéu do Presto. O programa de hoje é o que prestou e o que não prestou nesse mês de março. Finalmente a gente chega no fim do mês, o terceiro mês, 3, 6, 9, 12, foi um quarto do ano de 2026, já passou. E eu tenho algumas das melhores leituras que eu fiz nesses últimos 30 dias. Agora, pensando nos meses anteriores, esse foi um mês que eu li menos em quantidade. Mas foi muito porque eu peguei volumes muito grandes, inclusive alguns que eu não terminei. No sábado, acho que foi ao ar o Caçador de Bruxas, por exemplo. Foram 2 ônibus, a Mitos lançou um, e eu li os 2 que eu tinha em inglês, para já preparar vocês quando chegar, já ter alguns comentários. Então já deu um pouco de trabalho, além de ser em inglês, minha leitura é um pouco mais lenta. Além disso, estou lendo Supergirl do Peter David. Eu tinha o primeiro volume aqui que eu comprei em algum evento há uns 15 anos atrás. E aí a Panini começou a lançar aqueles de capa dura, nem precisava ser capa dura, acho que é besteira. Inclusive não tem nem texto extra, mas é uma história bem legal. E aí eu tava com a edição 2, 3, consegui comprar com promoção 4 e até a 5, são todos, tenho todos que foram lançados até hoje, o que compreende 50 primeiras edições, bastante, quase o run completo do Peter David à frente da Supergirl. Mas enfim, comecei a ler e eu tô no 1, 2, 3... tenho 4, 5 para ler ainda, o que corresponde a 700 páginas. Fora isso, li outras coisas. Então, esses 2, principalmente, eles me deram uma atrasada. Mas tive umas leituras bem interessantes, inclusive chegou material da Panini, revistas que eu tinha comprado em novembro, que, nossa, estava fazendo aniversário, não sabia nem que se ia chegar. E eu vou começar por elas. Uma das que eu gostei bastante, e eu li muito rápido, foi Superman, Herói para Todos, um tributo ao Homem de Aço, Dan Jurgens e Bruno Redondo, fazendo uma história simples. Uma história, não sei se dá para dizer linear, mas envolve vários momentos do tempo, porque vai praticamente tentar fazer uma grande referência ao que é o Homem de Aço, o Superman, atualmente. A história vai mostrar primeiro o Clark ele enfrentando um robô em Metrópolis, consegue vencer esse robô, depois ele vai encontrar com a Lois Lane, com o Lex Luthor, e aí a gente tem dicas que é alguma coisa estranha, porque ele está muito bonzinho com o Lex Luthor, ou o Lex Luthor está muito bonzinho com ele. Mas enfim, a história se conecta, ela pode ser encaixada, acho que faz parte, dá para fazer parte da cronologia, dentro do momento onde o John, ele ainda é uma criança, ele não teve aquele envelhecimento acelerado. Deixa eu ver, não sei se eu encontro o John aqui no meio. Mas enquanto a gente vê a história do presente sendo contada, que vai envolver uma invasão alienígena liderada pela Máxima e pelo Super Cyborg, a gente vai ter também alguns flashbacks que parecem bastante estranhos a princípio e depois vão fazer mais sentido, que é justamente com o Clark, por exemplo, quando criança, ele era amigo do Lex Luthor, ele estava dentro da turminha, depois o motivo dele ou não ir para Metrópolis, enfim. Mas esses flashbacks vão ajudar a compor uma realidade paralela bastante interessante, mas o que mais me chamou a atenção foram 4 páginas, aqui mais para o final, 4 páginas duplas, onde a gente vai ter toda a origem e os principais momentos do personagem, desde o nascimento dele, vindo para a Terra, aquela coisa mais padrão, e aí ele sai de casa, depois os inimigos que ele acaba fazendo, as vitórias, derrotas, inclusive vilões que nem são tão mostrados assim, como o Conduit e o Imperiex, personagens muito do final da década de 90, meados da década de 90, o Imperiex é mais para os anos 2000, e que eles estão inseridos dentro da história. Inclusive,
aquela fase onde o Superman retorna com a Lois, com o John, depois do obscuro, das obscuras histórias dos Novos 52. Enfim, é uma homenagem bonita, num formato bem maior, e aqui um spoiler de outra revista que eu gostei bastante. Olha só, o dobro do tamanho de um formato americano. Enfim, essa foi a primeira, eu já perdi tempo pra caramba falando sobre ela, tem um vídeo específico que não foi pro ar ainda, eu acho, mas vai em breve. E eu já vou mostrar o que um vídeo que saiu recentemente. Eu li a segunda trilogia. A gente tem uma hexalogia atualmente de títulos sendo lançados aqui no Brasil do Universo Absolute. Superman, Mulher Maravilha e Batman são os principais, depois Lanterna Verde, Flash e Caçador de Marte. E a melhor, acho que a melhor até dos 6 títulos é o Caçador de Marte. Todo mundo já tinha falado isso. Eu estou chovendo no molhado e estou atrasado para falar sobre isso. Mas o Dennis Kemp com o Javier Rodrigues consegue criar um novo J'onn J'onzz bastante diferente do que a gente conhece, pautado num policial. Ele é policial, tem todos os elementos básicos estão lá. Ele é um policial que sobreviveu a um evento, a uma explosão, principalmente porque ele foi possuído por uma entidade psionica, acho que dá para chamar dessa forma. E a partir disso, esse policial que conversa como se fosse um simbionte com essa entidade, começa a enxergar o mundo com essas cores psicodélicas. Ele é legal em arte, ele é legal em roteiro e faz referências, ou pelo menos me lembrou bastante, a fase da Supergirl do Peter David, que era justamente uma atriz, ela, para salvar uma garota que estava quase morrendo, ela se mistura, a parte do DNA dela se mistura com essa garota, e as duas se transformam em uma só. Enfim, foram duas histórias, né, que foram lançadas aqui. Era para ser uma minissérie em 6 partes e que já foi confirmado nos Estados Unidos que vão ser 12, pelo menos. Bem, depois dessa, vamos para um outro vídeo que vocês já viram, que é o Namor, o último rei de Atlântida, com Jason Aaron. Bem, o Namor é um personagem chato, insuportável da Marvel e que tem muita semelhança com Aquaman. Por toda a trajetória, tanto a histórica, de quando eles foram criados, das referências que eles fazem, quanto os acontecimentos que vão se desenvolvendo na vida dos dois, eles têm paralelos. Mas o Aquaman é legal, e o Namor sempre foi chato. Até essa história, o Jason Aaron consegue fazer, em apenas 8 edições, que foram lançadas todas nesse encadernado aqui no Brasil, uma história épica de um governante dos 7 mares, ou dos 700 mares, né, de todo o mundo subaquático, recluso. Ele não quer mais ser rei, inclusive ele começa a história preso num presídio de segurança máxima, que é no meio do mar, mas não deveria, enfim, e que ele faz um acordo para sair dessa prisão, para tentar evitar que uma guerra total aconteça entre sete pretensos imperadores, futuros imperadores dos oceanos. Vai passar por várias questões históricas desses personagens, desse mundo subaquático, criaturas diferentes, com características diferentes, e que até poderia ter mais edições para desenvolver mais outros povos que são mencionados, que participam da guerra, mas não são tão desenvolvidos, porque, bem, o Jason Aaron vai fazer escolhas, vai tomar caminhos esses que eu acho que são legais, mas que, pensando numa criação de um mundo geral, eu fiquei querendo saber mais sobre essas outras populações. Em paralelo, a gente tem também vai falar sobre o passado do personagem, e esse passado vai mostrar por que ele ficou tão rancoroso e um pé no saco. Enfim, esse foi Namor, eu gostei, foi uma surpresa. Não é a melhor leitura do mundo, mas foi uma bela de uma surpresa. Antes de eu ir para 2 brasileiros que estão entre as minhas melhores leituras desse ano, vamos para as minhas piores. O que não prestou em 2000, nessa leitura de março, mas eu diria que é em 2025.
eu vou falar do Batman e Deadpool e Batman. Essas duas revistas, elas são outras que foram lançadas há muito tempo e que a Panini ficou me enrolando para entregou faz uma semana, acho que foi semana passada. E eu li, sabia que não podia esperar nada sobre elas, mas me entregou menos ainda, talvez até pela espera, isso foi muito chato. São duas revistas que trazem duas histórias de 40, será que é 40 páginas? Não, deve ser 20 páginas cada uma, mostrando encontros do Batman e do Deadpool. A primeira, a gente tem os roteiros do Zeb Wells, que é uma história mais feijão com arroz, sobre o Coringa querendo usar o seu gás para infectar Gotham City, e aparece o Deadpool contratado para matar o Batman. E a outra, eu não sei nem se dá para dizer, nem para fazer um resumo de argumento, mas é do Grant Morrison, e aí é toda a loucura do Grant Morrison envolvendo vários Batmans, vários Deadpools de tempos e realidades paralelas, todos funcionando dentro de um mesmo cenário. Tem até o Gado das Trevas aparecendo. Mas são histórias tão qualquer coisa. Apesar disso, dentro dessas duas revistas, tem historinhas backup pequenininhas que são mais interessantes. Por exemplo, Mulher Maravilha e Capitão América, que vai mostrar um cenário onde os heróis da Marvel e DC são do mesmo mundo. Então a gente tem esses vários encontros desde a Segunda Guerra Mundial. O Chip Zdarsky que faz a história. A outra, o Arqueiro Verde e o Demolidor, ele é legal, que é o Kevin Smith com ilustrações do Adam Kubert. O Kevin Smith já trabalhou com os dois personagens em momentos muito icônicos para eles, e aqui coloca os dois, reúne os dois. Não tem grandes transformações, grandes coisas que acontecem, até porque tem poucas páginas, mas o Adam Kubert faz umas artes muito bacanas e funcionais. Enquanto isso, na outra revista, acho que o maior destaque é o Hellblazer e Doutor Estranho, que é do James Tynion IV, Josh Williamson e Scott Snyder, com Hayden Sherman nas ilustrações, e o Asa Noturna com a Laura Kinney Wolverine, que é do Tom Taylor com o Bruno Redondo. Bem, pelo menos o Bruno Redondo é o mesmo que estava lá na revista do Superman. O Tom Taylor é o que ficou por muito tempo na Asa Noturna, numa fase muito legal. Enfim, é um não prestou mais ou menos. Acho que o que mais me incomodou foi o tempo que eu esperei. Vocês viram que eu li muito super-herói esse mês, mas não foi apenas super-herói, e dentro das melhores leituras eu levanto duas nacionais. Nada Floresceu em 99, comprei pelo Catarse, do Jason Horley com Eduardo Ribas. Essa aqui é uma narrativa de um horror dramático que vai se desenvolver cada vez mais para um drama de violência doméstica, a gente pode até considerar, sobre três crianças, muito Stephen King isso, mas três crianças que vão investigar, procurar o amiguinho que desapareceu, e aí eles vão viver algumas aventuras interessantes. São boas aventuras, e as revelações que vão sendo mostradas no decorrer das páginas são bem legais. E, em paralelo, tem também a história de um deles, é o personagem principal, que agora eu esqueci o nome, mas que ele começa a história com ele chegando, voltando para casa, e essas memórias memórias aparecendo, você vai ter conflito com os problemas que ele está vivendo, né, no dia a dia dele. Enfim, muito legal. E por último a gente tem Urubu Rei, do Fábio Gimowski. Aqui ele faz uma narrativa bastante interessante em 4 partes. Foi uma das primeiras que eu li no mês, então já está meio enevoado. Mas a história ela vai acompanhar um cangaceiro que vai fazer um pacto com uma certa entidade e vai se transformar ele mesmo numa entidade permanente, enfrentando a violência e sendo violento, inclusive. Eu achei muito legal, muito imersivo. A história é muito bem feita, a narrativa é muito boa, principalmente para quem acompanhou toda a trajetória do Gimowski, desde as primeiras
histórias que ele lança por esse selo Urucum e tal. E agora é um amadurecimento de um artista que já era um artista plástico, mas que resolveu utilizar todas as suas técnicas de pintor para o quadrinho, né? Utilizar esse conhecimento que ele tem em pintura, em desenho, em técnicas tradicionais, e aqui uma bem específica, para criar narrativas gráficas, que é uma outra arte. E agora já pode-se dizer que ele é mestre nas duas. Tudo isso, olha só, toda essa história, toda essa revista, ela vai remeter a essa literatura de cordel, ao desenho, né, da literatura de cordel, mas principalmente porque cada página dessa foi feita com xilogravura. Então foi um trabalho artesanal, muito mais do que artístico e quadrinístico. Ele tem esse lance artesanal de uma arte tradicional, que é justamente a xilografura. E a xilografura permite esse contraste do branco e preto, esse preto tão escuro que parece que traga qualquer luz que vem aqui pela frente. Não tem reflexo, não existe reflexo. É só a escuridão engolindo tudo num alto contraste com esse branco limpo e completamente limpo. Enfim, é uma obra que eu gostei muito pelo roteiro, pela arte e pela técnica, que é uma técnica diferente. Enfim, essas foram as minhas leituras, o que prestou, bastante coisa prestou, e o que, infelizmente, para mim, não prestou tanto assim nesse mês de março. Devo dizer que foi um bom mês, né? Mesmo esses 2 crossovers do Batman e do Deadpool não foram tão ruins assim, tem coisas que salvam, não foi ofensível, só foi ruim. Enfim, vou ficando por aqui. Vocês leram alguns desses quadrinhos nacionais, ou então de super-heróis? Tem Caçador de Marte, Superman, Namor, Batman, Deadpool e todo um elenco enorme do universo DC, né, por causa das histórias backup. Quero saber de vocês. Nossa, vou destruir a revista desse jeito. Se vocês leram, não leram, gostaram, não gostaram, ficaram interessados ou não, qual a lista de vocês de melhor e pior revista, né, do que prestou e não prestou nesse mês de março? A gente se vê então no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos. Também é aquela coisa que eu sempre falo. Me siga nas redes sociais, @personagem, falo sobre filmes e séries, tem o link da Amazon. Qualquer compra link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, como essas revistas que eu trouxe aqui. Tem também os vídeos que eu estou fazendo sobre jogos de tabuleiro, que eu estou gostando bastante de ler, jogar, revisitar, descobrir inclusive, e a ideia de trazer esses jogos de tabuleiro num canal de quadrinhos para mesclar, talvez, convidar jogadores a ler mais quadrinhos e os leitores de quadrinhos a jogar jogos de tabuleiro. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio, então até mais e bons quadrinhos.